Buenas! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais uma leitura intuitiva do tarô filosófico. Meu nome é Luiz Augusto e se você acredita em sincronicidade e chegou até aqui, é possível que algo que será dito te ajude a entender melhor algum aspecto, alguma questão da sua vida. Vamos lá, cortar o baralho. Vou escolher 3 cartas. Pano de fundo desta leitura: o sol. Maravilhoso. Para quem mora em São Paulo, o sol tá assim, neste momento escasso, um frio danado. Primeira carta, os enamorados. Segunda carta, a temperança. Terceira carta, a estrela. Puxa vida, que cartas lindas, não? Olha que interessante, pessoal. O sol, o sol, o sol, o sol. E aqui a gente tem essa estrela bem grande. Aqui tá de noite, né? Mas não é necessariamente o sol do nosso sistema solar, mas com certeza algum sol. Uau! Vamos lá. O sol, ah, vamos entender ele aqui como esta lucidez, esta clareza, esta consciência desperta que nos permite enxergar, né, compreender. A carta dos enamorados, ela muitas vezes fala de escolhas e às vezes nos coloca pensamentos conflitantes, né? Você enxerga essa situação em que dentro da nossa própria cabeça pensamentos que se atritam, não é? Que se opõem. Isso, entendo eu, muito característico, como a gente está falando aqui desse processo de consciência, né, de despertar da consciência. Obviamente, ao longo desse nosso processo, a gente vai passar por diversas situações em que o que a gente entende que é coerente, não é, com esse nosso caminho espiritual, esse caminho que nos leva em direção a, a esse sol, a esse caminho que faz o nosso sol, né, brilhar cada vez mais. A gente muitas vezes vai se deparar com aspectos em nós, crenças, não é? Padrões, convenções, ideias, ideais, não é? Que não se harmonizam, vamos dizer assim, com essa meta que almejamos. E aí a gente traz a temperança. E olha que interessante, né? Nas duas cartas, os personagens aqui estão com um pezinho na água e um pezinho na terra. Acho que representa bem
esta dualidade, não é? Da vida material e da vida espiritual. E como, não é? Encontrar essa dose, não é? Este equilíbrio, este tempero certo para que a gente possa, não é? Não só caminhar nessa direção solar, vamos dizer assim, mas também viver bem nesta nossa experiência, ainda que temporária, não é? Aqui, vejam só, a temperança ela traz consigo no peito o símbolo do triângulo. Não é? Muitas vezes este equilíbrio entre as partes ele é alcançado quando a gente desloca, não é? Este caminho do meio ou este ponto de equilíbrio, não é? Ao invés de estar nesta mesma linha horizontal, ele está acima, não é? Formando justamente este triângulo. O que isso a gente pode entender? Que ainda que a gente busque este equilíbrio para que a manifestação aconteça no aqui e agora, não é? Enquanto estamos encarnados, obviamente, encarnadas, mas que este olhar de cima, não é? Vejam só, assim como esse anjo triangula aqui, com esses dois personagens, o masculino e o feminino, aqui há também essa verticalização. E olhem que interessante, não sei se eu vou conseguir fazer, ó, aqui na testa, no chakra frontal, este quase um pouco mais acima, quase no coronário, este anjo carrega um círculo com um ponto no meio, o símbolo do uno, não é? Da unidade. Isso não é justamente para este caminho, não é? Da união, da compaixão, do compartilhamento, da fraternidade, não é? Que este caminho nos leva. Nós entendemos que o amor incondicional, não falo aqui de um amor romântico, mas um amor que permeia a nossa visão, não é? A nossa razão, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Não é? Quando a gente enxerga amor em tudo, quando a gente experiencia o amor, não é, em tudo que acontece na nossa vida. O amor aí a gente pode entender como gratidão, como compaixão, não é? Como empatia, como alegria, como contentamento, como contemplação. Na estrela, ela, no momento em que ela verte esses dois jarros,
ilustrando que ainda que estejamos no mundo material, as nossas ações, elas também podem ser espirituais, não é? Às vezes a gente separa, não é? O que é mundo espiritual e o que é mundo material. Quando na verdade eles são uno, não é? Eu ouvi uma palestra muito, muito bonita esses dias que colocava isso. Ah, quando formos para o mundo espiritual, será que já não estamos também no mundo espiritual? Será que o mundo espiritual não permeia tudo que vivenciamos aqui? Tudo que experimentamos aqui? Como se o mundo material ele está inserido, ele faz parte do mundo espiritual. Agora é importante, voltando aqui para o Sol, né, para a lucidez, para a clareza, que a gente tenha esse entendimento. Tem uma frase de Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, em que ele fala, talvez não necessariamente nessas palavras, né? Não é, é como que é? Para a carne, o que é da carne, e para o espírito, o que é do espírito. Não é? E então eu acho que é um pouco isso que está sendo dito aqui, né? Não se trata de negar nem uma coisa nem outra, mas de entender que o que é da carne permanece aqui na carne, o que é material é temporário e corresponde ao mundo material, e o que é do espírito é eterno, assim como o espírito. Obviamente que a gente vai, esta meta, né, que nós falamos, esse caminho em direção ao Sol, obviamente, essas metas maiores, elas são inerentes ao espírito, elas devem ser coerentes, não é? Então, com esta vida espiritual, com essa grande vida. Mas entendendo que o processo carnal, este processo de aprendizado, esse processo pedagógico, ele é necessário para que o espírito possa, não é, acelerar o seu desenvolvimento. E assim sendo, não se trata de desprezar, de, não é, anular, desconsiderar o mundo material. Apenas entendendo, não é? E a estrela fala muito disso. Cada coisa no seu lugar. Não é? A importância que cada coisa deve receber. Então, é importante que tenhamos clareza e o entendimento que o que é material é temporário e o que é espiritual será eterno.
E aí o peso de cada coisa, obviamente o que é temporário, vai receber menos peso do que é eterno, certo? Do que nós levaremos conosco. Mas não esquecendo, obviamente, de que ao longo deste processo, durante este processo carnal, é importante, não é? Que a gente também busque o nosso bem-estar, não é? Buda também entende que quando, num primeiro momento, ele buscou o ascetismo, não é? A negação da matéria, né? Com jejuns muito radicais, e o qualquer e, e o desprezo total pelo que era material, quase o levou ao desencarne, não é? E não é essa a questão. E sim este tempero, não é? A importância de cada coisa, mas sem desconsiderar. Então, nos pensamentos conflitantes, a mesma coisa. Eu vou dar o peso correto, coerente para determinadas ideações, determinados pensamentos, e vou dar outro peso para que eles não se conflitam, mas que eles possam ser de alguma forma hierarquizados, equilibrados, lembrando de novo do triângulo, não é? Da base e sobretudo desse seu ponto mais elevado. Certo? Muita clareza, então, para vocês. Muito obrigado. Até a próxima leitura. Shalom.